1. A conquista da Libertadores de forma épica. O Flamengo de 2019 entrou para a história com uma das conquistas mais emocionantes da Copa Libertadores da América. A final contra o River Plate, disputada em jogo único em Lima, foi um dos momentos mais inesquecíveis do futebol sul-americano. O time brasileiro perdia por 1-0 até os minutos finais, quando Gabigol brilhou e marcou 2 gols em um intervalo de 3 minutos, virando a partida e garantindo o título. Essa vitória não foi apenas marcante pelo roteiro dramático, mas também pelo fato de ter sido conquistada contra um adversário experiente e campeão da edição anterior. Além disso, o Flamengo encerrou um jejum de 38 anos sem conquistar a Libertadores, levando a torcida rubro-negra à loucura e consolidando o time de 2019 como um dos mais memoráveis da história. 2. O domínio absoluto no Campeonato Brasileiro. Se a conquista da Libertadores foi emocionante, a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro de 2019 foi simplesmente avassaladora. O time comandado por Jorge Jesus quebrou recordes, encantou com o futebol ofensivo e se tornou a equipe com a melhor campanha da era dos pontos corridos até então. O Flamengo terminou o torneio com 90 pontos, 16 a mais que o vice-líder, vencendo 28 das 38 partidas disputadas. Além disso, o ataque rubro-negro foi o mais poderoso da competição, marcando 86 gols, com Gabigol sendo o artilheiro isolado com 25 tentos. O Flamengo não apenas venceu o Brasileirão, mas dominou de uma maneira que poucos clubes conseguiram ao longo da história, consolidando a equipe como uma das mais fortes já vistas no futebol nacional. 3. O impacto de Jorge Jesus e o estilo de jogo revolucionário. O Flamengo de 2019 não foi apenas um time vencedor, mas também mudou a forma como o futebol brasileiro era jogado. A chegada do técnico português Jorge Jesus foi um divisor de águas para o clube e para o futebol nacional. Com um estilo de jogo ofensivo, intenso e baseado na posse de bola, a equipe rubro-negra encantou os torcedores e ganhou respeito até mesmo de rivais. Diferente do que era comum no Brasil, Jorge Jesus implantou um time que pressionava o adversário o tempo todo, marcava alto e não abria mão de atacar. Esse modelo de jogo resultou em atuações brilhantes, como a goleada por 5-0 sobre o Grêmio na semifinal da Libertadores e os 4-1 contra o Vasco em um dos jogos mais eletrizantes do Brasileirão. O impacto de Jorge Jesus foi tão grande que até hoje seu trabalho é referência, e o Flamengo de 2019 se tornou um exemplo de futebol bem jogado. 4. A dupla Gabigol e Bruno Henrique e o elenco estrelado. Nenhum time entra para a história sem grandes jogadores, e o Flamengo de 2019 teve um dos elencos mais fortes já montados no Brasil. A dupla de ataque formada por Gabigol e Bruno Henrique foi simplesmente imparável, somando 67 gols na temporada e decidindo jogos importantes. Gabigol foi o artilheiro da Libertadores e do Brasileirão, além de ter se tornado o grande protagonista do título continental. Bruno Henrique, por sua vez, foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e teve um papel fundamental na conquista da Libertadores, marcando gols decisivos ao longo do torneio. Além deles, o Flamengo contava com jogadores de altíssimo nível em todas as posições, como Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Essa combinação de talento e entrosamento fez do Flamengo um time praticamente imbatível. 5. A conquista do bicampeonato mundial não veio por detalhes. Depois de conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de forma arrasadora, o Flamengo foi disputar o Mundial de Clubes e mostrou mais uma vez sua força. Na semifinal, venceu o Al Hilal por 3-1, garantindo sua vaga na final contra o Liverpool, campeão da Champions League. Diferente do que muitos esperavam, o Flamengo não se intimidou diante do gigante inglês e fez um jogo extremamente equilibrado. A equipe de Jorge Jesus levou a partida para a prorrogação, onde acabou sendo derrotada por 1-0 com um gol de Roberto Firmino. Apesar da derrota, o Flamengo demonstrou que estava no nível dos melhores times do mundo, algo que poucos clubes brasileiros conseguiram nos últimos anos. O desempenho no Mundial reforçou ainda mais a grandeza do time de 2019 e o colocou como um dos maiores da história do futebol brasileiro. Os 5 principais motivos resumidamente são: a conquista épica da Libertadores, o domínio absoluto no Campeonato Brasileiro, o impacto revolucionário de Jorge Jesus, o elenco estrelado com destaque para Gabigol e Bruno Henrique, e o desempenho competitivo no Mundial de Clubes contra o Liverpool. O Flamengo de 2019 não apenas venceu títulos, mas também marcou uma era com futebol envolvente, quebrou recordes e encantou os torcedores. Essa equipe será lembrada para sempre como uma das mais fortes e marcantes da história do futebol brasileiro. E você, também acha ele o maior da história? Comente e inscreva-se!